Paz do Senhor, minhas irmãs, aqui é Denise do Café com Jesus e as amigas, e nós estamos no nosso 38º dia de propósito do nosso livro Primeiro em Mim, Depois Através de Mim. Você que ainda não tem seu livro, você que ainda não adquiriu e deseja estar fazendo esse propósito completo, no link da nossa descrição do vídeo estará ali o link para você estar adquirindo. E a nossa oração, tema de hoje, oração para todos os dias desse ano é: vença o medo com a fé. O nosso texto base está em Romanos 8,15, que nos diz assim: pois vocês não receberam espírito que os escravize novamente para temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Hoje, irmãs, nós vamos falar um pouquinho sobre o medo. Primeiramente, precisamos entender e relembrar que o medo é uma emoção. Ele faz parte das nossas 5 principais emoções, que são medo, tristeza, alegria, raiva e nojo. Eu costumo dizer que o medo é um combo, que ele vem no nosso pacote emocional. É normal sentirmos medo. O medo pode ser positivo. Como assim? O medo nos protege e muitas vezes ele nos previne de situações perigosas. E o medo também evita que venhamos ter atitudes impensadas. Por exemplo, se tivermos medo de um assalto, isso fará com que o nosso corpo, a nossa mente e o nosso consciente fiquem mais alertas e cuidadosos. O medo também nos protege do fogo, da água ou de lugares perigosos. Esse medo vem de Deus, pois ele nos deu com o propósito de nos proteger. Porém, a Bíblia fala de um medo que não vem de Deus. Esse medo é angustiante, cansativo e tira nossa paz, alegria e energia. Muitas vezes, o medo nos impede de sermos produtivas e concentradas. Isso não é o temor a Deus. Esse medo não provém de Deus. É um medo que nos paralisa. Paulo, em 2 Timóteo 1,7, nos diz: porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Em algumas traduções, esse versículo diz: porque Deus não nos deu um espírito de covardia. Paulo, inclusive, se refere ao medo como um espírito de escravidão. O medo mencionado por Paulo é um sentimento profundo que, como diz Hernandes Dias Lopes, transtorna a alma, acelera o coração e faz o sangue congelar nas veias. O medo lança fora o amor, enfraquece a fé e obscurece a esperança. É um espírito atormentador. Talvez você tenha medo, medo de viver, medo de morrer, medo de casar, medo de ficar solteira, medo da solidão, medo da multidão, medo do hoje, medo do futuro. Mas não viva como prisioneira do medo. Corra para os braços de Jesus e encontre libertação desse espírito que lhe aflige. Dessa forma, entendemos que o medo tem sim uma saída. Existe libertação, cura e liberdade em Deus. Que sejamos livres em Deus, que possamos receber o espírito de ousadia, de amor, de poder e de equilíbrio que Paulo diz em 2 Timóteo. Que em nome de Jesus, o espírito de medo seja arrancado de nossas vidas. Em Romanos 8,15, Paulo também nos ensina: pois vocês não receberam o espírito que os escravize novamente para temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Aqui Paulo se refere ao medo como um espírito que nos escraviza. Se o medo te paralisa, te impede de fazer algo, devemos orar, pedindo a Deus um espírito de fortaleza, de amor, de equilíbrio. Eu quero deixar para nós 3 versículos para nos lembrarmos de que Deus é maior que o nosso medo.
A presença de Deus, ela permanecerá conosco e nos livrará do medo. Salmos 22:4 diz: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Em segundo lugar, as promessas de Deus nos darão poder para rejeitar o medo. Isaías 41:10 diz: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei, eu te ajudarei, eu segurarei você com a minha mão direita vitoriosa. Em terceiro lugar, o amor lança fora todo o medo. 1 João 4,18. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor, irmãs, é o amor de Deus. Expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Para concluir, eu quero compartilhar com vocês uma frase da autora Joyce Meyer que diz: podemos sempre vencer o medo com a fé. Amém, minha irmã? Que em nome de Jesus possamos vencer esse medo com a nossa fé. Que Deus te abençoe.